Hoje nós vamos falar sobre algo muito sério. Dor. E como a gente acabou de fazer, vocês perceberam que todos nós carregamos dores e o nosso colega também carrega dor. Mas não é qualquer dor que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre aquela dor que ela nasce dentro da família, no lar, na casa, na nossa casa onde a gente vive. E que, com o tempo, ela vai adoecendo a nossa alma. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, e vamos ler os versos que se encontram do 22 ao 32. 2 Samuel 13, 22, 32. Ouça com atenção. 22. E Absalão não falou nada com Anom, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 23. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. 24. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Verso 26. Então Absalão lhe disse: Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Anom vá conosco. O rei perguntou: Mas por que ele iria com você? 27. Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Anom e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Anom estiver embriagado de vinho e eu disser: Matem Anom, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. 29. Assim os homens de Absalão mataram Anom, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Verso 30. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, o verso 31, o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos, somente Anom foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Anom violentou Tamar, irmã dele. Que história, não é? Eu não sei para vocês, mas para mim, essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. É uma das histórias mais impressionantes. Parece até coisa assim de cinema, quando a gente olha assim, nossa, como que pode isso? E eu confesso para vocês que durante um bom tempo na minha vida, eu ficava olhando para essa história, mas não é possível. Até que um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo um programa de rádio no Algarve. E nesse dia, eu estava pregando sobre perdão e tinha que ver com família e tal, e fiz um apelo lá na rádio. E quando eu saí, entrei no carro, uma mulher me ligou e ela disse assim: Olha, eu não sei nem porque eu estou vendo isso aqui, eu estou ouvindo isso daqui, porque eu nem conhecia esse programa de rádio, mas andando por aí, de repente, o meu coração doendo, o meu coração triste, eu senti assim: olha, liga aí a rádio aí, liga a rádio. E quando eu liguei, foi justamente no que você estava falando. Eu fiquei ouvindo aquilo e a gente está falando comigo, porque é o seguinte, para você ter uma ideia, já faz mais de 20 anos que eu não falo com meu pai. E sabe por quê? Um dia a gente estava lá em família e de repente começou uma discussão, começou um problema. E o que é que o meu pai fez? Ele ficou tão furioso, fora de si, que ele se levantou, pegou lá algo e acabou matando o meu esposo.
na minha frente. Eu fiquei impressionado com aquilo. Essa mulher passou anos carregando isso dentro dela. Aí eu comecei a olhar para essa passagem bíblica e a gente percebe que isso aqui, gente, não é coisa de cinema, não. Não é. Veja a sequência trágica do texto bíblico. Primeiro, o que é que acontece? Amnon, a Bíblia é clara, vocês entenderam aqui o texto. Amnon, ele faz o seguinte, ele ele destrói com a vida da sua própria irmã Tamar. Surpreendente isso. Só que não acaba por aí. Absalão, ele fica tão furioso, a Bíblia diz, mas tão furioso mesmo que ele decide, olha, eu vou acabar, eu vou destruir a vida de Amnon. E foi isso que ele fez. E em seguida a gente percebe que não para por aí. O que é que acontece agora? O coitado do pai, nós podemos dizer, Davi, ele tem um coração machucado agora, o coração dolorido, o coração destruído. Percebe? E essa tragédia, ela começou, de certa forma, por quê? Porque Davi, em algum momento, nós podemos dizer isso, em algum momento, como pai, ele deixou, entendeu? Aquela situação ali, não se preocupou com a dor, não se preocupou com o trauma da sua filha Tamar. A tragédia acontece porque Absalão, ele guarda muito ódio no seu coração. Um ódio terrível. A tragédia acontece, de certa forma, por quê? Porque Amnon, em nenhum momento, ele se arrepende. Não está nem aí. Parece que não fez nada. Parece que não aconteceu nada. É impressionante. Ninguém fala nada. É como se fosse assim, ó, o problema está ali e o que é que eles fizeram com o problema? Varreram para debaixo do tapete. Resultado. Destruição. E que destruição naquela família. Afinal de contas, deixa eu te dizer uma coisa. Quando os traumas dentro da família são ignorados ou escondidos, a alma adoece. E a consequência é a destruição. Sabe o que é a destruição? A destruição da nossa autoestima. Quando a gente é ferido dentro de casa, a gente começa a acreditar que não tem valor. A gente começa a olhar para dentro de nós e percebermos que a gente não vale nada, porque dentro do nosso próprio lar, onde nós estamos, onde deveríamos ser amados, sermos acarinhados, nós estamos o quê? Sendo feridos, magoados. A destruição, a consequência é a destruição da nossa identidade. Não sabemos quem somos em Cristo. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou saber quem eu sou em mim mesma? Eu não vou saber. A consequência também é a destruição dos nossos planos e dos nossos sonhos. Quantos de nós deixamos de sonhar, de executar os nossos sonhos, porque ouvimos a vida inteira que nós não éramos capazes? A consequência é a destruição da nossa vida emocional, espiritual e até física. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque a questão das doenças físicas vem do nosso emocional, muitas delas. E quando a gente para pensar, analisar a nossa própria vida, o nosso corpo, se você parar e analisar o que eu estou sentindo agora, ou você vai sentir seu coração palpitar mais forte, ou você vai sentir uma angústia no peito, um nó na garganta. São as doenças psicossomáticas. Porque quando a alma adoece, a consequência é a destruição até do nosso corpo físico. Para você ter uma ideia, eu vou compartilhar para vocês uma história que me chamou muita atenção. Uma irmã de nossa igreja, com mais ou menos 70 anos de idade no Brasil. Alguns meses atrás, ela me procurou através da internet. E ela disse assim: Joelison, eu preciso que você me ajude. Eu vou contar aqui uma parte da minha história para você. Quando eu tinha mais ou menos entre 6 a 8 anos de idade, a minha mãe, ela tinha por costume, olha só que coisa interessante.
A minha mãe, quando ela ia pedir algo para me fazer, ela tinha uma ideia muito estranha. Ela cuspia no chão. E depois olhava para mim e dizia assim: se você não voltar antes desse cuspe secar, eu vou te bater tanto. Eu vou te matar na paulada. Sabe, Joel, isso eu não entendo até hoje, ela dizia. Por que ela fazia isso comigo? Porque ela tratava bem todos os meus irmãos. Mas a mim era assim. Agora imagine a situação dessa criança. Ela saía dali desesperada, correndo entre as ruas, para lá e para cá. Às vezes caía no chão, se sujava, chorava, mas levantava logo em seguida porque se lembrava: eu tenho que voltar antes. Quando chegava em casa, que a história não termina por aí. Quando chegava em casa, depois de correr tanto, desespero, chegava cansada, chegava suada, chegava ofegante, com medo terrível. Só que aí ela tinha uma ideia: já sei, eu vou dar uma olhadinha aqui, não é? Para ver ali o que minha mãe fez, aquele cuspe. E olha que coisa interessante, segundo essa irmã, era meio que normal, alguns anos atrás, no Nordeste do Brasil, fazerem isso. Olha só. Então, estou falando a linguagem de vocês. Eu não sabia disso, então fiquei assustado. Aí ela dizia assim, ó, então quando eu chegava em casa desse jeito, aí eu me lembrava: já sei, há uma esperança aqui. Qual que é? Se não secou ainda, então está tudo certo. E eu dava uma olhada e via que não tinha secado, e glória a Deus. Só que em seguida essa minha tranquilidade ia de água abaixo. Por quê? Como se não bastasse, ela olhava para mim, vendo aquele desespero, eu assustada, sabe? Eu desesperada mesmo, e a minha mãe olhava para a minha cara e começava a sorrir. Um sorriso assim irônico. Um sorriso diabólico, sabe? Agora imagina a situação. Essa irmã, ela foi crescendo cheio de medo dentro dela, de dor dentro dela, uma ansiedade impressionante. Às vezes a gente olha para as pessoas assim, né, até dentro da igreja, e a gente não sabe por que a pessoa se comporta daquele jeito, por que a pessoa age daquele jeito, porque a pessoa tem medo de tudo, tem medo de todos. Tem história por trás. Histórias impressionantes. Que às vezes a gente fica assim: como é que pode? Isso aí não é possível. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eu particularmente, eu cresci ouvindo, apesar de não pertencer à nossa igreja, eu ouvia muito Bulhão pregar. E eu ficava assim, olhando assim: meu Deus, de onde que ele tira essas histórias? Como que pode um negócio desse aí? Não é possível. Aí chegava alguns e diziam assim: não, ele está inventando, isso aí ele me mente aí e tal. Aí eu cresci, comecei a pregar. A gente vai pregando aqui, vai pregando ali, redes sociais, e inventei de começar a trabalhar com saúde emocional. Toda semana a gente ouve histórias impressionantes. E essa irmã, voltando, o que aconteceu? Ela, sabe, isso aí, gente, acabou com a vida emocional dela ao longo dos anos. Acabou com ela. E outra mulher também me procurou aqui mesmo, em Portugal. E ela carregava feridas profundas, dolorosas, que também foram causadas dentro da sua própria família. Desde o ventre, ela foi rejeitada. E, consequentemente, na infância, ela foi crescendo, vivendo num ambiente onde minavam, destruíam a autoconfiança dela, destruíam o próprio valor dela.
E o mais doloroso de tudo isso, quando ela começou a contar, é que quando ela tinha 5, 6 anos de idade, tinha mais outras irmãs mais novas, aquele que deveria protegê-la desde a infância, que era o pai, ele incentivava as outras irmãs a literalmente colocar o prato de comida em cima da cabeça dela e comer em cima dela. Para que, quando as migalhas caíssem, ela fosse humilhada. Quanto mais as migalhas caíam em cima dela, mais o pai incentivava as irmãs mais novas. Triste, não é? Queridos, quando a gente para pensar o que tudo isso pode causar na vida de um ser humano, a gente não tem a noção, mas a gente pode imaginar o que tudo isso causa. O que um cuspe no chão, se esse cuspe não secar, e você, enquanto não secar, você ainda pode chegar. E alguém comer em cima da tua cabeça, para que os outros riem, humilhem, façam de você chacota. Isso não é legal. E a gente cresce, muitos de nós crescemos com essas dores. Quando a gente para imaginar o que tudo isso causou na vida dessa mulher, a gente percebe o quanto ela carrega feridas profundas. Quanto ela carrega mágoas, porque até hoje, com 70 anos de idade, ainda não conseguiu perdoar o pai. Ainda não conseguiu ligar para o pai e dizer: eu te perdoo por tudo que você me fez. Porque não foi só isso. Foram outras histórias também. Porque uma pessoa só não passa só por uma situação assim. Se ela não foi desejada desde o ventre, já foi rejeitada desde o ventre, imagina quando ela vai crescendo, quando ela vai entendendo da vida. As feridas são profundas, muitas vezes difíceis de serem cicatrizadas. E sabe o que é mais difícil? O que é mais triste? O que é mais doloroso é que, assim como a história de Davi, que nós lemos no início, envolvendo 3 dos seus filhos, pelo menos, Absalão, Amnon, Tamar, assim como essas histórias reais que nós compartilhamos para vocês, tem muita gente sofrendo hoje, fruto de famílias assim. Muita gente. Muita gente, sabe, carregando dor. Muita gente, para você ter uma ideia, carregando feridas antigas. E o mais assustador, dentro de nossas igrejas. Dentro de nossas igrejas. Lá no Brasil tem uma expressão, não sei se é conhecida aqui: quem vê cara, não vê coração. Alguns meses atrás, eu estava conversando com um jovem da nossa igreja. E eu olhei para ele e disse assim: rapaz, tu é um privilegiado. Ele: como assim? Tu tem um pai que é um líder da obra, um servo de Deus, um cristão. Os meus pais, eu amo eles, mas se separaram, não deu certo. Agora tu aí, ó, que maravilha. Aí ele olhou para mim e disse assim: o quê? Tu não sabe da minha história, da nossa história lá em casa? Sim, o meu pai é um líder da igreja. Sim, o meu pai prega na igreja. Sim, o meu pai parece um santo na igreja. Sim, a nossa família parece perfeita. Porque quando a gente coloca um fatozinho, uma gravatinha, uma Bíblia embaixo do braço, um sorriso no rosto, no sábado. Mas eu vou te falar só o seguinte: quantas vezes eu vi o meu pai maltratar a minha mãe. Minhas irmãs também viram, a gente criança. E eu só te conto uma vez, um detalhe. Uma vez ele chegou do culto e começou a discutir lá com a minha mãe. E do nada, sabe o que ele fez à nossa frente?
jogou literalmente a minha mãe no chão. E eu nunca esqueci da cena, porque a cena foi, como eu falei para vocês, parece coisa assim de cinema. Ele colocou o pé bem assim no pescoço dela. E a gente vendo aquilo sem poder fazer nada. Querendo poder ajudar a nossa mãe, mas a gente era crianças indefesas. Tem muita gente dentro da igreja ferida, doente, há muitos anos carregando tudo isso em silêncio. Muitas famílias destruídas. E talvez aqui também, talvez ali na internet. Antes de começar a mensagem, eu percebi que tinha um grupo enorme, eu acho que se brincar a quantidade daqui, tinha uns 17 acompanhando lá. Talvez aqui da igreja, que não puderam vir. E gente que vai acompanhar isso depois. Sofrendo porque vieram de um lar doente, ferido, machucado. E o pior, ignorando as feridas carregadas desde a infância, que foram causadas dentro do próprio lar. Quantas pessoas já adultas continuam a viver a infância, mesmo que não esteja na infância? Quantas vezes a gente olha para os nossos filhos e se vê neles, quando eles passam pela idade que a gente já passou, escondendo tudo isso debaixo do tapete, como se nada existisse. Nós somos especialistas em colocar as coisas debaixo do tapete, já perceberam? O quanto está doendo, está ferindo, está magoado, e eu estou tentando esconder. Eu posso esconder do meu marido, eu posso esconder da minha amiga, eu posso esconder de qualquer pessoa. Mas eu não posso esconder de mim e nem de Deus. Muitas vezes a gente vive uma vida dura, pesada, uma vida que muitas vezes é destruída por dentro. Por fora está uma beleza. Estamos sorrindo, estamos contentes. Oh, boa noite, tudo bem, tudo bem. Mas por dentro a gente está ferido. Somos todos feridos. Todos somos feridos. Podemos ter ferramentas diferentes para lidar com as nossas feridas, mas todos nós estamos feridos. E por isso eu te pergunto, querem um conselho sincero? Querem? Querem um conselho sincero? Não continuem mais vivendo assim. Não continue mais fingindo que está tudo bem. Não continue mais escondendo aquilo que está doendo. Não vale a pena. A única pessoa que está sendo mais maltratada é você mesma. Porque ninguém sabe das suas dores, mas você sabe. E sabe onde que pode buscar ajuda. Porque, como já dissemos, e volto a repetir, quando os traumas dentro da família são ignorados ou escondidos, a alma adoece e a consequência é a destruição. Por isso hoje, gente, eu preciso apelar ao coração de vocês aqui, em nome de Jesus, para que você pare de ignorar a dor que está aí dentro de você. É você mesmo que está sofrendo, enganando a você mesmo. Hoje a gente apela, em nome de Jesus, para que você pare de esconder essa ferida. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, isso está acabando com a tua vida. Está acabando com os teus relacionamentos. Tem gente que briga dentro da igreja, que é um irmão complicado, uma irmã complicada. Por quê? Porque está carregando dor dentro dela. E às vezes nem percebe. Por que está fazendo aquilo? Hoje eu queria apelar para todos vocês, para quem me acompanha em casa, para que você pare
de carregar esse fardo sozinho. Isso é um fardo, rapaz, que está te consumindo. Para de carregar isso sozinho. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que faz o que vocês sabem, um Deus que cura as nossas feridas. Não importa que tipo de ferida, Ele cura. E como cura? A gente tem um Deus que Ele transforma a nossa família, não importa o que foi, não importa o que aconteceu, se você der uma chance, se você acreditar, Ele vai transformar. A gente serve a um Deus que Ele restaura, sabe, o nosso lar. Por isso que não tem para onde ir. Cada mensagem que a gente prega, a ideia é sempre essa, gente, vem para Jesus. Sim, vem para Jesus. Entrega tudo que você tem nas mãos dele. Ele não te acusa. Ele não te rejeita. Ele não te abandona. Pelo contrário, Ele nos acolhe como ninguém. Ele nos aceita e Ele nos restaura. Você se lembra do texto que a gente leu no sermão de ontem? No início do sermão, foi Salmo 147. Foi o verso 1, 2 e 3. Mas eu quero repetir só o verso 3. Salmo 147, o verso 3. Olha só o que diz a Bíblia. Esse texto é maravilhoso. Só Ele cura os de coração como? Quebrantado. E cuida das nossas feridas. Isso aqui é bíblico. Salmo 147, verso 3, eu li para vocês. Então, Ele fez isso também para vocês terem uma ideia, porque nós contamos aquela história no início, mas é o seguinte, olha só, aquela mulher que ela falou, a Lorena falou no início, que era tão humilhada ao ponto de comerem na cabeça dela. Que humilhação! Imagine você crescer num lar assim, onde os teus próprios irmãos ficam sorrindo de você. Teu próprio pai não está nem aí para você e você não entende por que isso. Como que pode? Hoje, em nome de Jesus, essa irmã, entendeu? Ela não carrega mais essa dor. Hoje essa irmã, ela entende, sabe, o seu valor. Durante muitos anos, ela achava que ela não era ninguém, mas hoje ela entende, porque Jesus curou ela. Como ela fez com a história que eu contei para vocês da irmã que saía quando era criança, lembra, né? 6 a 8 anos, correndo pela rua, desesperada, com medo, se eu não chegar em casa antes, o que é que vai acontecer? A minha mãe vai me bater. E quando chegava, ela via ali, sabe, a sua mãe sorrindo do rosto dela, daquela situação. Eu contei para vocês, vocês se lembram? Pois é, essa irmã, hoje, ela não carrega mais esse medo. Ela não carrega mais essa dor. Ela não carrega mais esse ódio no coração com a sua própria mãe. E com você? Também pode ser assim. Mas para isso, você precisa fazer o quê? Vim para Jesus. Sim, vim para Jesus. Ninguém precisa saber da tua dor. Ninguém precisa saber do teu problema. Do que aconteceu na tua família. Do que aconteceu no teu lar. Você pode vir para Jesus, abrir o coração para Ele e deixar Ele te curar. Porque Ele cura. E vai curar você. E vai curar você também que me acompanha através da internet. Por isso, meu apelo de novo. Se hoje você decide, não porque eu estou pedindo, mas porque o Espírito Santo trabalha no teu coração, a entregar as tuas dores, o que aconteceu na tua família, no teu lar para Jesus, levante-se. Levante-se, se essa é a sua decisão, se levante, que nós vamos terminar cantando um hino muito bonito do nosso cenário.
Olha o título do hino. Mágoas. É o hino de número 341. Não apenas vamos cantar, mas vamos olhar para cada palavra desse hino que é lindo, tá bom? 341.